A Venezuela vive dias de muita tensão desde o último fim de semana. O Conselho Nacional Eleitoral daquele país, o equivalente ao TSE brasileiro, anunciou a vitória de Nicolás Maduro, o atual presidente chavista, herdeiro de Hugo Chávez. Maduro teria obtido 51% dos votos contra 44% do candidato da oposição, Edmundo González. Bem, a direita venezuelana, a oposição, não aceitou o resultado e saiu denunciando fraude. É verdade que a oposição, a Nicolás Maduro, fala em fraude desde antes da eleição. É como se eles já tivessem entrado no jogo preparados para falar que a eleição não vale, que foi tudo armado. Desde a época de Hugo Chávez, eles têm esse discurso. E perderam praticamente todas as eleições na Venezuela. Mas é verdade também que desta vez o discurso da oposição foi alimentado por fatos que chamaram a atenção do mundo todo. A eleição aconteceu no domingo anterior, em paz, um dia tranquilo. Na hora que chegou a noite de domingo, os resultados demoraram para ser divulgados. 10 horas da noite, 11 horas da noite, e não saíam os resultados. Na Venezuela, a divulgação não é como acontece no Brasil, que é feita parcialmente, né? Os resultados vão pingando pouco a pouco. Não, é de uma vez só. E ficou para 1h da manhã já de segunda-feira o anúncio, a gente tem até a imagem aqui, representante do Conselho Nacional Eleitoral, que faz o anúncio definitivo. Disse com 80% das urnas apuradas, a vitória de Maduro com 51%. Acontece que o site eleitoral do CNE saiu do ar. Não era possível conferir os resultados. Segundo ponto, as atas, os resultados, seção por seção, cidade por cidade, não foram divulgados. Só o resultado integral. O CNE disse que houve um ataque hacker ao sistema eleitoral da Venezuela. Também não apresentou maiores detalhes sobre isso. Mas o fato é que esta demora para divulgação, o fato de não ter ninguém ter acesso aos números detalhados, tudo isso ajudou a alimentar um discurso que é o discurso que já vem de muitos anos da oposição venezuelana. Vamos lembrar também que esta é uma oposição com características e histórico golpistas. Em 2002, o presidente ainda era Hugo Chávez, e houve um golpe de Estado clássico na Venezuela. Chávez foi afastado do poder, ele era o presidente eleito. No lugar dele foi colocado um empresário, Pedro Carmona, que não tinha mandato, não tinha nada. Foi tira o Chávez e põe o Carmona. Por quê? Porque queremos. A elite venezuelana não queria mais o Chávez. O povo desceu para as ruas, exigiu a volta de Hugo Chávez e o golpe foi revertido. Quem era uma das articuladoras, uma das apoiadoras daquele golpe de 2002, Maria Corina Machado, que hoje é a principal liderança da oposição na Venezuela. O candidato da oposição é Edmundo González, mas a verdadeira líder é a Maria Corina Machado. É preciso lembrar também que depois que Chávez morre, Maduro vira o presidente eleito, houve outras tentativas de desestabilizar o país. Vocês se lembram? A oposição não aceitou o Maduro e colocou ali um presidente autonomeado, Juan Guaidó, com apoio dos Estados Unidos. Ele chegou a organizar uma espécie de invasão pela fronteira da Colômbia com a Venezuela. Era para levar ajuda humanitária, dizia o Guaidó, mas era uma espécie de invasão, de uma interferência dos Estados Unidos. Maria Corina Machado, de novo, estava ali apoiando esse tipo de atuação. Bom, tudo isso para dizer que a oposição venezuelana é tudo menos democrática. Então, quando a gente vê na imprensa aqui do Brasil, não, porque a oposição exige democracia, garantias democráticas, não é uma oposição que possa falar em nome da democracia. Mas o governo da Venezuela também precisa trazer mais elementos para mostrar que a eleição foi da maneira como o CNE, né, o órgão eleitoral, acabou anunciando. Do ponto de vista internacional, como é que ficou o jogo? Rússia e China
reconheceram imediatamente a vitória de Nicolás Maduro. É o bloco forte de apoio a Nicolás Maduro. E de outro lado, como já era esperado, governos de direita não reconheceram. A Argentina, de Milei, adotou o discurso: fraude, fraude, fraude. Os Estados Unidos também adotaram o discurso da fraude, de não reconhecer a vitória. E também algumas lideranças de esquerda. No Chile, Boric, que é um presidente de centro-esquerda, disse que queria mais elementos, que não reconhecia, que achava que o processo eleitoral não estava de acordo com as regras democráticas. Bom, como é que ficou a posição do Brasil? O Lula tem historicamente ligações com o chavismo. O Brasil liderou um bloco, e lidera, ao lado de Colômbia e México. Esse bloco adotou uma posição intermediária. Não saiu condenando, dizendo que é fraude, mas divulgou mais de um documento e no final da semana agora um comunicado conjunto pedindo que a Venezuela divulgue os resultados mesa por mesa e que permita a avaliação independente de observadores internacionais. Então são os três presidentes: Lula, Gustavo Petro e López Obrador do México, presidentes de centro-esquerda, cautelosos. Não fazem o ataque à Venezuela, mas também pedem mais elementos para que se comprove que foi uma eleição limpa. É preciso a gente entender também essa disputa no quadro da geopolítica internacional. A grande disputa não é uma disputa só da América Latina, é uma grande disputa entre China e Rússia de um lado e de outro Estados Unidos e a OTAN. Todo mundo de olho no petróleo. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Há um risco desta crise se transformar num conflito de grande proporção. Por isso, a posição do Brasil, cautelosa, parece ser a mais acertada. Se o governo de Nicolás Maduro ficar isolado na América do Sul, na América Latina, ele vai fechar completamente com China e Rússia. E isso vai gerar mais instabilidade, vai trazer um foco de instabilidade internacional aqui para as nossas fronteiras. A Venezuela expulsou o corpo diplomático de vários países que não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro, incluindo a Argentina de Milei. E aí aconteceu um fato curioso. O Milei, que vive xingando o Lula, dizendo que é comunista, que é isso, que é aquilo, contou com a ajuda do Brasil. Como os diplomatas argentinos foram expulsos, quem é que ficou lá, em Caracas, na Venezuela, cuidando da sede diplomática argentina? Os brasileiros. Até a bandeira brasileira hasteada na embaixada da Argentina, mostrando o Brasil com uma possibilidade aí de negociação. Mas é verdade também que aqui dentro no Brasil, não só setores de direita, mas inclusive gente ligada ao governo Lula e ao PT também saiu criticando o processo eleitoral na Venezuela. Randolfo Rodrigues, o senador, o ex-governador Tarso Genro, deputado federal do PT Reginaldo Lopes, todos dizendo que há indícios e problemas e que a eleição não foi democrática. De outro lado, a direção do PT divulgou uma nota reconhecendo a vitória de Maduro. O Lula tem que agir com muito cuidado, esse tema gera muito desgaste na opinião pública brasileira, num momento que parece bom para o governo na economia. Os índices divulgados esta semana mostram que o desemprego atingiu o nível mais baixo dos últimos 10 anos, 6,9% dos brasileiros apenas desempregados, o que indica que a economia está aquecida e que o governo pode entrar numa fase de consolidação política e de consolidação da sua imagem junto à opinião pública. A Venezuela é um foco de tensão.